Alô, boa tarde, estamos de volta para mais uma curtinha do professor nessa terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, meus amigos. Meus amigos, Donald Trump ontem abriu a boca para falar sobre o Irã. Numa fala à Fox News, Donald Trump disse duas coisas importantíssimas sobre o país dos ayatolás. A primeira: o Irã está desesperado porque não tem mais defesa aérea. Segundo Donald Trump, o Irã perdeu toda a sua capacidade de defesa aérea depois do último ataque de Israel no ano passado. E isso, segundo Trump, está levando o governo iraniano e os ayatolás, os clérigos que de fato mandam no país, ao desespero. Mas tem mais. Donald Trump disse também que o Irã está sentindo cada vez mais a necessidade de negociar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também apertaram as sanções ao comércio iraniano, leia-se, ao comércio do petróleo iraniano. E isso, segundo Trump, pode até impedir que os Estados Unidos bombardeiem o Irã, que apoia o terrorismo, é bom lembrar. Pois é, Donald Trump acha que pode sim haver uma boa negociação com os ayatolás ou com o Irã, como queiram, já que os iranianos não têm mais defesa aérea e precisam desesperadamente de dinheiro através do comércio do seu petróleo. Então, o recurso seria negociar. Mas isso não quer dizer que Trump não considere a possibilidade de mais cedo ou mais tarde atacar o Irã, se o Irã continuar defendendo grupos como o Hamas e o Hezbollah, por exemplo. Vejam só o que disse Trump à Fox News. O Irã está muito preocupado. Para ser honesto com você, o Irã está muito assustado, porque a sua defesa está praticamente abalada. Talvez, disse ele, os iranianos estejam tentando obter uma nova defesa enquanto falamos agora, mas a defesa deles praticamente desapareceu. O Irã está muito nervoso. Acho que eles estão assustados. Acho que o Irã adoraria fazer um acordo, e eu adoraria fazer um acordo com eles sem bombardeá-los, disse Trump. Ele disse mais: todo mundo acha que Israel, com nossa ajuda ou nossa aprovação, bombardeará o Irã pra caramba, mais ou menos isso, bombardeará pesadamente o Irã, disse ele. Eu, no entanto, preferia que isso não acontecesse. Eu preferiria muito mais ver um acordo com o Irã, onde podemos fazer, de fato, um acordo, supervisionar, verificar, inspecionar, do que bombardear o Irã. Bem, a resposta do Irã não tardou. Ontem mesmo, Mossad Bezakian, o presidente do Irã, acusou os Estados Unidos de não serem sinceros sobre as intenções de negociar com o Irã, após os Estados Unidos, Donald Trump, ter decretado novas sanções na semana passada, novas sanções ao comércio do petróleo. Bezakian disse que, se os Estados Unidos fossem sinceros sobre as intenções de negociar, por que nos sancionariam? Ora, porque o Irã, de fato, não parou de apoiar grupos como os Houthis, como o Hezbollah, e também dar apoio, pelo menos moral, às demandas do Hamas, né? Então foi por isso, aí é preciso informar o presidente do Irã. Mas então está aí, Donald Trump não quer bombardear o Irã, porém diz duas coisas importantes: o Irã está sem defesa e sem grana, logo mais eles pedirão para negociar. Porém, contudo, há essas duas possibilidades: Israel voltar a bombardear o Irã até derrubar o regime dos ayatolás, ou quem sabe até mesmo os Estados Unidos. Tudo isso está sobre a mesa de Donald Trump. Bem, mais uma sobre Donald Trump. Essa, claro, os canais aqui do YouTube pró-Ucrânia, os Ucrânia Lovers, odiarão. Mas não tem como desdizer o que foi dito.
Donald Trump disse ou sugeriu que a Ucrânia poderá ser novamente da Rússia. Ou não, né? Como diria Gilberto Gil no passado. Bem, essa é a matéria do Zero Hedge e diz o seguinte: entre muitas declarações provocativas e controversas no primeiro mês de sua presidência, esta provavelmente foi a mais chocante para alguns do presidente Trump, fala do presidente Trump até agora, ou pelo menos é assim que será recebida em Kiev e entre os aliados da Ucrânia na OTAN. Em uma entrevista à Fox, que foi ao ar na segunda-feira à noite, ou seja, a entrevista que eu falava há pouco, Trump sugeriu que a Ucrânia pode ser russa algum dia, enquanto discutia opções para alcançar uma paz negociada após a invasão russa. Trump disse, abre aspas, eles podem fazer um acordo, eles podem não fazer um acordo, eles podem ser russos algum dia, ou eles também podem não ser russos algum dia. Bem, esse jogo de palavras aí quer dizer o seguinte: a atitude ou a posição de Trump neste momento em relação à Ucrânia é muito diferente do que a do seu antecessor, que não abria nem de longe essa possibilidade da Rússia ser de novo, ou tomar conta de novo da Ucrânia. Bem, acontece que Trump precisa e muito colocar as coisas dentro de um patamar no qual ele possa ser o interlocutor privilegiado e não o deep state. Então está impondo condições à Ucrânia, como, por exemplo, abrir possibilidades reais para uma negociação de paz com a Rússia, ouvindo as demandas russas, mas principalmente colocando clareza sobre todo o dinheiro que foi enviado para a Ucrânia, onde foi investido, onde foi aplicado, que fim levaram as armas que Tucker Carlson disse, muitas foram desviadas ou vendidas para cartéis mexicanos, entre outras coisas, como, por exemplo, o montante de 500 bilhões de dólares que Trump quer que Zelensky devolva. Aliás, Zelensky também estará na lupa de Trump. Ele quer saber por que o ex-bailarino enriqueceu e muito desde a guerra da Ucrânia, ou desde a invasão da Rússia à Ucrânia. Bem, agora aqui o Gateway Pundit traz o seguinte, uma última notícia a respeito do juiz que está impedindo Elon Musk de investigar a fundo a USAID. Diz o seguinte aqui a matéria do Gateway. O representante Eli Crane, republicano do Arizona, anunciou que está redigindo artigos de impeachment contra o juiz distrital dos Estados Unidos, Paul Engelmayer. Bom, essa notícia chama atenção pelo seguinte: a diferença entre um país que não é muito democrático de um país realmente democrático. Um juiz federal pode sim ser levado às barras do tribunal no legislativo. Os legisladores americanos estão pensando nisso nesse momento, porque um juiz está agindo muito além ou muito acima de sua função legislativa, de sua função jurídica especialmente. E aí, bem, corre o risco de ser empichado, como se diz por aqui. Usando a plataforma de mídia social X, o deputado Crane expressou sua consternação, acusando o juiz Engelmayer de comportamento partidário e excesso de poder judicial que ameaça os princípios fundamentais da democracia americana. Ele disse: estou redigindo artigos de impeachment para o juiz distrital dos Estados Unidos, Paul Engelmayer. Juízes partidários abusando de suas posições são ameaças à democracia. A esquerda causou danos irreparáveis a esse país. O presidente Trump e sua equipe no Dodge estão tentando consertar isso, acrescentou Eli Crane. Bem, então estamos vendo isso, uma reação imediata de senadores e deputados contra este absurdo aí de um juiz se mostrando altamente partidário, bloqueando as informações ou o acesso do Dodge a informações de
alta corrupção numa agência federal. Bem, aqui há uma observação, outra observação que foi feita por Eli Crane. Ele diz o seguinte: isso é obviamente, o que o juiz está fazendo é obviamente um exagero. Esse juiz está tentando impedir que funcionários da Casa Branca acessem os mesmos sistemas que eles supervisionaram, onde na Constituição diz que um presidente e sua equipe não podem erradicar desperdícios, fraudes e abusos óbvios, pergunta Eli Crane. Não está em lugar nenhum da Constituição. Daí porque, então, parlamentares resolveram agir, porque essa é a função do Congresso norte-americano. Vamos ver aí o desdobramento, mas é possível, claro, que o juiz seja impeachmentado, o que nos deixará aqui boquiabertos, não é? Muito bem, eu disse última notícia, não, há uma última notícia que também desagradará os, digamos assim, Ucrânia lovers aqui do YouTube. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Michael Waltz, anunciou na terça-feira que o americano Mark Fogel, um professor que trabalhava em Moscou, está voltando para casa depois de passar mais de 4 anos em uma prisão russa. Ele disse: hoje o presidente Donald Trump e seu enviado especial, Steve Witkoff, podem anunciar que o senhor Witkoff está deixando o espaço aéreo russo com Mark Fogel, um americano que foi detido pela Rússia. Waltz divulgou em uma declaração que também o presidente Trump, Steve Witkoff e os assessores do presidente negociaram uma troca que serve como demonstração de boa-fé dos russos e um sinal de que estamos nos movendo na direção certa para acabar com a brutal e terrível guerra na Ucrânia. Uma boa intenção, a Rússia deixando claro aí que tem boas intenções de negociar com o governo Trump. Então, temos aí o que pode realmente mudar as coisas lá no leste europeu. Uma boa relação entre Donald Trump e Vladimir Putin, pelo menos em alguns pontos importantes. Pois é. Então, como vimos hoje de manhã, certamente terá muita gente, depois que o mais famoso jornalista da atualidade, não é, Tucker Carlson, apresentar provas, mais evidências de que há uma grande corrupção nas forças armadas ucranianas, veremos, claro, cada vez mais pessoas que antes apoiavam Trump irritadíssimas com a sua política externa ou a sua política em relação à Ucrânia, porque certamente perderão muita mamata. Assim como muita gente recebia dinheiro da USAID, muita gente lá na Ucrânia também recebia dinheiro dos Estados Unidos para espalhar, claro, a propaganda, digamos assim, um pouco mais liberal da Agenda 2030 da ONU, por exemplo, uma propaganda totalmente anti-Rússia ou anti-Putin. E agora as coisas parecem tomarão outro rumo. Então veremos pessoas realmente muito iradas comentando aqui no YouTube, não é mesmo? Pois é. Bem, faz parte do jogo, né? Aguardemos aí para ver o desdobramento dessa história, mas que haverá choro e ranger de dentes, haverá. Por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí se você ainda é inscrito no canal. Muita gente se inscreve num dia, vai ver no outro dia não está mais inscrito. Então, se for esse o seu caso, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E até amanhã, se Deus quiser.